Pessoal, agora vamos entender um pouquinho quem são os países emergentes, né? Países emergentes são aqueles países que são classificados, né, dentro dos critérios socioeconômicos, né, como países subdesenvolvidos. Porém, né, existe uma tendência de economia dinâmica, né? Então a gente pode citar como exemplo o Brasil, a Argentina, enfim, aqui na América do Sul também temos o Chile, um ex-país socialista, no caso, como a Rússia, tranquilo, os países ali produtores de petróleo, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, né? Os países conhecidos como tigres asiáticos, como Taiwan, as Filipinas, que são novos tigres asiáticos. Então, são países que, dentro do critério socioeconômico, são classificados como países subdesenvolvidos. Porém, nesse grupo existe uma diversidade, né, muito grande, é um grupo muito heterogêneo, esse grupo de países subdesenvolvidos, né, antigo terceiro mundo. Então, dentro desse grupo se destacam alguns países com economias importantes, como o Brasil, que é a nona economia do planeta, correto? A própria Índia, né, que é um país que aparece entre as 10 maiores economias do planeta também, né? A China, que é a segunda economia. Por que a China não pode ser considerada país de primeiro mundo? Porque ainda existem muitas desigualdades internas, principalmente no interior da China, né? No interior agrário da China. Existe muita pobreza ainda. Quando a gente pensa em China moderna, né, de alto desenvolvimento econômico, são mais aquelas cidades, né, litorâneas, que são conhecidas como zonas econômicas especiais, né, que são plataformas de exportação de produtos industrializados. Mas o interior da China ainda é muito atrasado. Então existe muita desigualdade social. Tranquilo? Então esses são os países emergentes. São países do grupo, né, subdesenvolvido, porém que tem uma economia importante, uma economia de grande relevância, que tem um alto grau de desenvolvimento econômico anual, né? As taxas, as porcentagens de crescimento são elevadas anualmente, porém ainda existem muitas desigualdades internas, né? Má distribuição de renda, enfim, né? Características que levam esses países a serem classificados ainda como países subdesenvolvidos. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada nesses gráficos, né, que representam o produto interno bruto per capita, a renda per capita, né? Observe que a grande maioria dos países que tem maior renda per capita, ou seja, né, maior produção interna pelo número de habitantes, são países, né, da Europa, correto? Alguns países da Oceania, como a Austrália, Nova Zelândia, né? Então, assim, a gente tem justamente coincidindo com aquela regionalização norte-sul, né? Onde a gente tem o norte desenvolvido em detrimento do sul subdesenvolvido. Vamos olhar os 10 primeiros? Em primeiro lugar, Luxemburgo, um país lá na Europa ocidental, com a renda per capita de aproximadamente 113 mil dólares no ano de 2019. É bom enfatizar que esses 113 mil dólares, né, anual, tranquilo? A gente tem que dividir esse valor por 12 meses do ano, né, e transformar, obviamente, para o real. Então, na prática, esses 113 mil dólares dão mais ou menos 50 mil reais por mês de renda média lá em Luxemburgo. Tranquilo? Suíça em segundo lugar, com 83 mil dólares anuais. Né? Macau, que é uma cidade na China, 81 mil dólares por ano. Noruega, 77 mil dólares por ano. Irlanda, 77 mil também. Catar, né, onde a gente vai ter a próxima Copa do Mundo, com 69 mil dólares por ano. Porém, é bom lembrar que o Catar, né, é um país que tem uma alta produtividade de petróleo, então esses dados aí não condizem muito bem com a realidade da população daquele país, beleza? A Islândia com 67 mil, Estados Unidos com 65 mil. Estados Unidos representa, né, a principal economia do planeta. Vamos transformar esses 65 mil dólares para real por mês, vamos ver. São aproximadamente 30 mil reais por mês, né? Já estou usando o dólar, estou considerando o dólar aqui, usando a relação 1 dólar, R$ 5,50, para ficar mais fácil de calcular. Em nono lugar, Singapura, com 63 mil dólares por ano. E em décimo, a Dinamarca, com 59 mil dólares por ano. Outros países como a Austrália, né, Países Baixos, que é a Holanda, Suécia, Áustria, né, cidade de Hong Kong, Finlândia, Alemanha ainda aparecem como essas principais, né, rendas per capita do planeta. O Brasil, pessoal, aparece em número 77, tranquilo? Né, com uma renda anual de aproximadamente 8 mil dólares, tranquilo?
US$ 8.000. Olha a diferença, né, da nossa renda para o primeiro lugar, que é Luxemburgo, né? 113 mil. A gente está com 8 mil. Então, né, dá uma renda média para a gente aqui de aproximadamente R$ 3.000. Obviamente, como a gente viu naquele outro mapa, o Brasil ele tem um alto índice de desigualdade social medido pelo índice Gini, vocês lembram, né? Então, obviamente, que esse dado de R$ 3.000, né, quer dizer que fulano ganha, sei lá, 6, né, e o outro não ganha nada. Então, na média, vai dar 3.000, entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vê esse valor de PIB per capita, porque a gente precisa ver também como está a distribuição de renda naquele local, né? Então, a gente observa que o Brasil tem número 77. Né? A gente está entre a Guiné Equatorial e Montenegro. Tranquilo? A gente está atrás da Turquia, por exemplo, da Argentina, do México. Né? A nossa renda média é inferior a esses países, inclusive a China. Né? E, por fim, na lanterninha, né, do PIB per capita, a gente tem muitos países da África, né? Vamos olhar os piores aí. Eritreia, Burundi, Sudão do Sul, Níger, né? São países extremamente pobres, tá? Que tem provavelmente uma absurda desigualdade social, uma pequena elite muito rica e uma grande massa da população extremamente pobre, né? E vamos ver, por exemplo, quanto que é em real a renda média lá no Sudão do Sul. US$ 275 por ano, né, por mês, isso dá aproximadamente R$ 115 é a renda média lá no Sudão do Sul. Outro destaque aqui para o país mais pobre da América é o Haiti, com US$ 784 por ano. Em real, por mês, isso significa uma renda média de R$ 325 por mês. Essa é a renda média no Haiti. Esse próximo gráfico mostra para a gente, né, as melhores rendas per capita por área continental. No caso, Estados Unidos, né, e Canadá, na América do Norte. Na América Central, Panamá, Costa Rica e México. Nesse caso, o México está sendo considerado a América Central por uma questão exclusivamente socioeconômica, tudo bem? A gente sabe que o México faz parte da América do Norte, beleza? Na América do Sul temos Uruguai, inclusive na frente do Chile. O Chile, que é o menino dos olhos do nosso ministro da Economia, né? Que é o Paulo Guedes, né? Ele sempre fala do modelo econômico do Chile, mas observem que o Chile tem uma renda per capita, né, inferior ao Uruguai. Tranquilo? O Uruguai que durante um bom tempo teve um modelo socialista de governo, com um presidente chamado Mojica. Em terceiro lugar, a Argentina, que passou por várias crises econômicas, mas mesmo assim tem uma renda média melhor do que a do Brasil. Tranquilo? Após o Brasil, Peru, Colômbia, Suriname e por aí vai. E no Caribe a gente tem como principal, né, renda per capita, né, Bahamas, em segundo lugar Porto Rico, que é um território, né, que pertence aos Estados Unidos da América. Houve um plebiscito no passado e os porto-riquenhos decidiram se anexar aos Estados Unidos. Em terceiro lugar, Aruba. Em quarto lugar, St. Kitts e Nevis. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida que permite comparar a qualidade de vida entre os países, levando em consideração não só aspectos econômicos, mas também sociais, visto que não é apenas o parâmetro de riqueza que indica o desenvolvimento de uma nação. Como a gente viu, somente a renda, né, ou somente, por exemplo, a longevidade, não mostra realmente como que é a qualidade de vida daquela população. A gente precisa se basear, né, em critérios mais amplos, que consigam abarcar, né, vários elementos que podem gerar uma boa qualidade de vida. Então, dentro do IDH, a gente tem a saúde, a educação e a renda. A saúde é levada em consideração a qualidade de vida, especificamente a esperança de vida ao nascer, ou seja, a expectativa de vida. Na educação, leva-se em consideração o nível de conhecimento da população, ou seja, o grau de instrução. E na renda, leva-se em consideração, como a gente já viu anteriormente, o PIB per capita.
Então, voltando, saúde dentro do IDH, longevidade, expectativa de vida, educação, né, seria a média de anos escolares de um adulto a partir dos 25 anos e a renda do PIB a partir do PIB per capita. É bom lembrar, pessoal, que o IDH, né, ele varia de 0 até 1 também. Só que aí, né, 1 seria a perfeição, 0 a pior situação. Né? Então, quanto mais próximo de 1, obviamente que são valores decimais, né, melhor é o país para se viver. E quanto mais próximo de 0, pior. Vamos dar uma olhada no ranking de IDH, Desenvolvimento Humano, do último ano, no caso 2019, tudo bem? Primeiro lugar, a Noruega, com 0,954. Segundo lugar, a Suíça, com 0,946. Terceiro lugar, Irlanda, com 0,942. Em quarto, a Alemanha, com 0,939. Empatando com Hong Kong na China, mas Hong Kong não pode ser considerado um país, é uma cidade, né? É uma cidade numa situação especial lá na China, que também tem o mesmo valor. Em sexto, a Austrália, empatado também com a Islândia, com 0,938. Dentre esses países, é interessante a gente observar o Brasil, né, que está na metade do ranking dos países. A gente está em 79º, ou seja, se a gente analisar que o Brasil é a nona economia do planeta, né, a gente está muito atrasado em relação ao índice de desenvolvimento humano. 79º, com 0,761. Tranquilo? A gente está atrás, por exemplo, do México, né? Enfim, e à frente da Colômbia, da Armênia, né? E lá embaixo a gente tem Níger, República Centro-Africana, Chad, Sudão do Sul, com valores muito baixos, né? Valores com IDH inferior a 0,400. Então, a partir desses dados, pessoal, a gente consegue enxergar um mapa do IDH em 2019, né? Quanto mais para um tom de verde escuro, melhor é o IDH. Então, a gente observa que países como Estados Unidos, né, Canadá, os países ali da Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, aqui na América do Sul a gente tem Uruguai, Argentina e Chile, tem um IDH muito elevado, né? O Brasil estaria no IDH médio para alto, né, mas levando em consideração a nossa produção econômica, né, um IDH relativamente baixo, beleza? E os países mais pobres, né, lá da África, juntamente com alguns países da Oceania, como aqui em Papua Nova Guiné, enfim, no caso aqui a gente também tem o Haiti, são IDHs muito baixos. Tranquilo, galera? Então deu para a gente ter uma noção, né, de como que o desenvolvimento humano, né, a economia e a qualidade de vida estão totalmente interligados. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.